Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Estamos retomando nossa aula sobre a sociologia materialista histórica de Karl Heinrich Marx, tá? Pensador alemão. E agora vamos entrar na segunda aula, na aula 2. Vamos falar agora sobre a parte que interessa mais a sociologia, que é a discussão de Marx sobre o capitalismo. Aqui tem duas imagens que eu trago para vocês do filme, do grande filme, né, da década de 30, do filme Tempos Modernos, do grande Charles Chaplin, onde são mostrados dois momentos do filme, né? Aqui onde Marx entra, aqui onde Chaplin, né, onde Carlitos entra, o personagem dele, Chaplin, entra no maquinário, na engrenagem da fábrica. O que é que Chaplin, que era uma artista, que era uma figura fantástica, judeu incrível, o que é que Chaplin queria dizer aí? Ele queria mostrar que do processo da relação de produção, o homem e máquina viravam uma coisa só. O homem se desumaniza. E aqui o controle do homem sobre o tempo, o controle do tempo sobre o homem, né? Ele marcando o ponto. É uma comédia, mas tem uma complexidade fantástica. É um filme de quase 100 anos e que nos fala ainda com muita lucidez sobre nossa modernidade, tá bom? Dizendo isso, ou seja, a dica de filme já foi dada para você. Vamos para o conceito. Na obra O Capital, que Marx publica na década de 1860, seu primeiro livro, ele dedica inclusive a Charles Darwin, pouca gente sabe disso. Marx já tinha escrito muito até então, e era cobrado dele que escrevesse sua análise sobre o capitalismo. E Marx sempre empurrava para frente, ele queria escrever cada vez melhor, até que o Friedrich Engels, que é o seu grande parceiro de escritura, uma coisa que eu não disse para vocês na aula 1, parte do que Marx produz é também produzido com Engels, então parte da sociologia de Marx é também de Friedrich Engels, é Marx Engels, tá? O marxismo é um marxismo A2. É uma espécie de folie à deux, como dizem os franceses, se perdoe a pronúncia incorreta. Então, Marx começa analisando o que é mercadoria, tá? O que é mercadoria para Marx, tá? O que é mercadoria para Marx? Interessante isso. Mercadoria, em Marx, é tudo aquilo que possui um valor de uso e um valor de troca. Onde o valor de uso, ele é um elemento qualitativo da mercadoria. O valor de uso dessa garrafa é ser garrafa. Ela serve para garrafa, ser garrafa, ela guarda líquido. Bom? O valor de uso da caneta é ser caneta. Ela cumpre sua existência virando caneta. E aí vai, tá bom? Então, o valor de uso tem uma função qualitativa. O valor de troca, ele cumpre uma função, ele tem uma qualidade, né? Desculpe a redundância, quantitativa. Ele serve para que se possibilite a mercadoria existir como mercadoria. Porque se a garrafa fosse só garrafa, ela não fosse mercadoria, ela não teria valor de troca. Ela não seria trocada por alguma coisa. E esse valor de troca é representado na moeda, no dinheiro. No dinheiro. Então, toda mercadoria, isso é importante, toda mercadoria que existe, toda mercadoria, para ser mercadoria, ela precisa existir enquanto dinheiro. E o que é dinheiro? Dinheiro nada mais é do que o quantitativo da mercadoria. É uma mercadoria que serve para trocar por outra mercadoria. É um valor que se atribui a uma moeda, a um metal, a um papel, para se possibilitar a troca. Esta garrafa custou, sei lá, 50 reais. 50 reais é um quantitativo do tempo gasto, do custo gasto de produção, todo o custo, todo o tempo de produção, mais o que nós vamos chamar de, que é chamado de mais-valia, que é a apropriação do trabalho não pago, mais o lucro, que depois vai virar capital, que foi vendido para mim. E eu troquei por dinheiro, que eu conquistei com o meu trabalho. Então, a relação entre mercadoria e dinheiro, eu tenho uma relação aqui que é fundamental, que é a relação trabalho.
o conceito de trabalho, é o conceito de trabalho de novo. Porque é com o trabalho, é a partir do trabalho que é construída a mercadoria. É a partir do trabalho que essa garrafinha foi produzida, que a sua roupa foi produzida, sua comida foi produzida. Mas você, no capitalismo, só consegue a mercadoria se você conseguir, através do trabalho ou de outras formas, você conseguir dinheiro. E o dinheiro que é trocado pela mercadoria vai para onde? Não é? Então, ó, mercadoria, olha aqui, mercadoria, troco por dinheiro. E esse dinheiro, o que é que o capitalista faz? O que é que o capitalista faz? Ele reinveste parte desse dinheiro que ele conquistou no processo de produção para produzir mais mercadoria. Isso é chamado de circulação de capital, onde mercadoria é trocada por dinheiro para produzir mais mercadoria, que é trocada por dinheiro para produzir mais mercadoria, e isso gera o que nós podemos chamar de acumulação de capital. O capital é acumulado. Simplificando, tá bom? Simplificando. De onde é que vem o que se chama de lucro? Marx vai dizer, tem uma diferença daí, tem uma coisa que está por trás do lucro, que não é perceptível. O indivíduo se aliena e não percebe, que é a mais-valia, que é a forma pela qual a exploração se dá no processo de produção, que pode ser absoluta ou relativa. A mais-valia absoluta tem a ver com o... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Tem a ver com o tempo. Sou muito ruim de escrever isso aqui. Tem a ver com o tempo. Com o tempo. O tempo de produção. Tá? Se eu trabalho 10 horas por dia, essas 10 horas eu gero uma produção e eu recebo salário pelo tempo absoluto que eu produzi. Trabalhei. Mas ela pode ser relativa, que tem a ver com a produtividade. Tá? Tem a ver com a produtividade. Tá bom? Com a produtividade. Como assim? Eu não preciso trabalhar 10 horas, por exemplo, para produzir X. Eu posso fazer em 6 horas. Por quê? Porque a tecnologia, as formas de relação de trabalho que eu desenvolvo, me permitem produzir muito mais. E quanto mais aumenta a tecnologia, mais aumenta a produtividade. Então eu tenho aí a mais-valia relativa. Professor, quando aumenta a tecnologia e o trabalhador de uma fábrica de sapato deixa de produzir 20 sapatos por hora, passa a produzir 40, ele tem aumento de salário? Não, porque ele ganha por hora. Se ele ganhar por produtividade, ele tem. Mas como, em geral, ele é pago por hora, mas é imposto a ele um mínimo de produtividade, se ele não cumprir esse mínimo de produtividade, ele é posto para fora, porque é um controle sobre o trabalho, tá? Essa mais-valia relativa, ela é a grande geradora de mais-valia. Então, boa parte daquilo que ele produz, que é vendido no mercado, ele não recebe como salário. Então, vamos dizer que o trabalhador produz sozinho, ele consegue produzir em termos de máquina, você retirando todo tipo de custo, isso é um cálculo interessante, você retira todo tipo de custo, ele consegue produzir 20 mil por mês, mas ele vai ganhar um salário mínimo. O resto é apropriado como mais-valia. Mais-valia para não mostrar que é lucro, porque lucro é outra coisa. Mais-valia onde esse valor, em boa parte, é reintroduzido no processo produtivo. Para produzir de novo mais-valia. Para comprar insumos, para melhorar as máquinas, melhorar as técnicas de produção e aumentar a acumulação de capital. É assim que se forma o capital. O capital se forma graças a mais-valia e graças à capacidade do capital de, ao circular, gerar mais capital. Professor, capital não é o dinheiro que o capitalista gasta para comprar iate? Não. Isso aí não é capital, não. Tá? Eu faço uma grande brincadeira. Eu digo que o médio empresário brasileiro, ele acumula capital, ele vai, compra um carrão, uma casa de praia e arruma um amante. Não, nada disso é capital. Está jogando dinheiro fora. Capital, na lógica estrita do capitalismo, é o dinheiro reinvestido do processo produtivo, circulatório. Isso é a racionalidade do capitalismo, diria Max Weber. Tá bom? Isso aqui tá, a processo de circulação do capital. Poxa, o capitalismo tem essa racionalidade. Por isso que ele explora se você sentir. Eu vi um relato de uma pessoa que me trouxe, né, de um Uber, que, salvo me engano, no estado do México, que trabalhava das 5 da manhã à meia-noite. Aí eu calculei assim, 5 da manhã à meia-noite. Esse cara só tem 5 horas para dormir
menos que isso, né? E fazer outras coisas. Então esse indivíduo trabalha quase 19 horas por dia. Boa parte do que ele trabalha fica com quem? Bem, o custo do carro é dele. No caso do Uber. Só para vocês terem ideia como a complexa situação é hoje. O custo do carro é dele, a gasolina é dele, o custo de comida é dele, o custo de sobreviver é dele. E até 40% do que ele recebe fica com o Uber. Quanto é que você acha que ele ganha por corrida? Tendo em vista que as corridas têm valor muito pequeno, muito baixo. O Uber cobra muito barato pelas corridas quando você compara com táxis tradicionais. Professor, a exploração é muito grande, né? Absurda. Quando você para analisar o processo de racionalização, é que você percebe. É o que Marx diz. Para romper a alienação, o desconhecimento da realidade, eu preciso compreender as forças produtivas no seu interior. Eu preciso compreender os processos de relação de produção no seu interior. Por isso, é isso que ele faz em alemão, Das Kapital. O Capital. Que é a grande obra de ciência, tá, sociológica do Marx. Que tem muita atualidade ainda. Tá bom? Vamos dar continuidade, então? Vamos para o conceito, então. Então, o que é alienação? Professor, eu sou um cara alienado? Você é, eu sou, todo mundo alienado. Eu não sei como é que se produz essa garrafa, não sei como é que se produz a camisa, não sei como é que se produz o computador. Eu sei da aula, eu sei um pouco de sociologia, um pouco de história. Não sei mais nada da vida. Não é? Cada um de nós, no sistema capitalista, dada a complexidade da sociedade capitalista, tem uma especialização de trabalho. E ao nos especializarmos numa dada realidade, nós nos alienamos do processo de toda a realidade. Esse é um conceito de alienação. Eu estou alienado, eu sou muito mais alienado sobre a minha vida do que um indígena na floresta, que domina, por exemplo, o indígena sabe como produzir sua comida, como produzir seu remédio, e aí vai. Um indígena nômade na floresta, ele é muito menos alienado sobre o seu entorno do que eu sou no meu processo. Só um exemplo. Mas Marx parte do conceito de alienação daquilo que eu estava falando antes. Quando o trabalhador desconhece a forma pela qual ele é explorado. Quando ele não reconhece o processo de divisão social do trabalho e não reconhece que o produto do trabalho que ele fez é dele. Porque, por exemplo, ao invés de ter feito a garrafa toda, ele fez só a tampa. Ele só participou do como o processo é dividido, no Taylorismo Fordismo, né? Mesmo no Toyotismo moderno, é um processo de divisão do trabalho. Ele só produziu um pedaço da tampa. Então, quando ele olha para a garrafa, diferente de um artista que produziu um quadro, um artesão, ele não se reconhece como produtor do fruto do seu trabalho. E aí o que acontece? O trabalho, ele não se reconhece como produtor. Ele não se reconhece como construtor da realidade. Ele se aliena daquilo que produz. No artesanato, o homem não se alienava do processo que produzia, porque ele se reconhecia como produtor total do seu trabalho. No capitalismo, não. O indivíduo não se reconhece como produtor do seu trabalho. Tá bom? Então, conceito de alienação. O indivíduo não se reconhece como produtor do processo de trabalho. E o trabalho dele deixa de lhe pertencer. Então, ele desconhece também a própria realidade do seu entorno. Ele está alienado. Tá bom? E o que é o fetichismo? O fetichismo é a consequência da alienação. Como você não sabe que o processo de produção se dá, isso vale para todas as áreas. O que acontece? A mercadoria produzida, ela passa a ter uma espécie, quase uma vida própria. Ela tem ela passa a ter uma Marx chama de fantasmagoria, uma ação fantasmagórica, tá? Onde a mercadoria passa a controlar o homem. Você pode chamar isso, alguns chamam isso de consumismo, tá? Alguns autores do século XX vão chamar depois de processo de consumo. Mas Marx chamava de fetichismo, que vem de fetiche, desejo. A mercadoria passa a se transmutar em coisas. As pessoas são transformadas em mercadorias, porque elas só valem pelo aquilo que elas são capazes de produzir, por aquilo que elas são capazes de produzir em dinheiro, que é uma forma de mercadoria, né? A mercadoria, valor de troca. E aí, ao mesmo tempo que o homem é coisificado, transformado em coisa, objeto de trabalho, as mercadorias são humanizadas. Aí tem gente que diz, eu amo meu celular, sem meu celular eu não vivo. Depois isso aqui é uma porcaria, que se eu não precisasse dessa desgraça, eu já tinha jogado no mato há muito tempo. Não tinha nem gasto dinheiro com isso. Porque isso aqui é uma necessidade criada. É bom, as minhas aulas ao vivo eu tenho que fazer no celular. As que não são ao vivo eu estou fazendo aqui com o computador. Mas isso é uma coisa, tem gente que não vive sem isso. Se desligar eu morro. Porque você coisifica, você humaniza a coisa. E quem humaniza, ao humanizarmos, ninguém escapa disso, ao humanizarmos a coisa,
nós desumanizamos as pessoas. Por isso, Marx chama isso também de coisificação, tá? Que leva também a um conceito posterior, que não é bem de Marx, é de um pensador que pós-Marx, chamado Georg Lukács, ele é que desenvolve melhor isso, chamado de reificação, que é a mesma coisa que coisificar. O homem se transforma em mercadoria, as coisas se transformam em objetos de desejo, de gozo, não é? Ah, fulano tem uma pick-up, como diz uma tia minha. Uma picape. Olha só. Olha as relações de poder que ele tem. Olha as relações que ele propicia. Ele tem poder, ele tem dinheiro. Dinheiro, que é a coisa maior, se torna um grande fetiche, um grande ídolo. É uma forma de idolatria profunda. A idolatria do material. Onde os indivíduos são esquecidos. Onde os velhos deuses são enterrados. E o novo Deus, o Deus consumo, é glorificado. Está aqui o melhor símbolo desse consumo. Do Deus consumo. Eu acho que não tem símbolo melhor do que esse aqui. Hoje, né? Um dos melhores símbolos. É o Deus celular. É um fetiche. É o gozo. Ah, eu não vivo. Eu conheço. Eu tenho parente meu que eu não vivo sem um celular. Eu digo, eu queria poder viver sem essa coisa. Eu queria poder andar nu no meio da rua. É, igual, sério mesmo, juro. Se fosse o sol, né? Mas o sol tem hora que é bom. Mas brincadeiras à parte, eu não queria estar preso a coisas. Mas o sistema... se o capitalismo... Se não existisse o fetichismo da mercadoria... O que aconteceria com o capitalismo? Aí é uma coisa importante. Se não existisse essa relação fetichista, não haveria consumo. Porque eu me satisfaria, como os homens antes, com o consumo. Eu não precisaria de 3 pares de sandália, um só serve. Precisaria de 20 camisas, uma camisa só serve. O homem da antiguidade podia carregar todos os seus pertences para a sacola. Um homem pobre da antiguidade tem que carregar seus... Um homem muito pobre hoje na modernidade tem que carregar suas coisas talvez no carrinho de mão. Não é não? Você pega uma pessoa hoje que está excluída do processo de consumo, ela tem o básico. Porque o processo... Por que existe loja de R$ 1,99? Porque se eu não tenho acesso ao mais caro, eu tenho que consumir. Porque eu existo para consumir. E eu fico rindo das criaturas estúpidas que dizem assim, o Bolsa Família é coisa de socialismo. Não, aquilo é capitalismo puro. Porque para garantir ao indivíduo que ele possa consumir e manter o sistema funcionando. Quando você dá renda mínima ao indivíduo, você está fazendo socialismo. Você está fazendo capitalismo. Você está usando o Estado para produzir consumo. Ok? Tá certo? É isso. É capitalismo. Porque você está ainda no jogo do sistema produtivo. Você está no jogo do sistema de lucro. Que, em última instância, nós temos agora uma crise sem precedentes porque as pessoas estão deixando de consumir. A renda caiu, né? Diminuição do consumo, as lojas quebram, isso entra num ciclo negativo sem precedentes. A gente vai discutir isso depois com calma. Portanto, você entender o que é fetichismo, então. Tá bom? Fetichismo não é só a marca de uma coisa. Ah, eu quero a Apple, eu quero a camisa, eu esqueci, Lacoste, eu quero uma Pajero, um Toyota, e aí vai. Não. Até numa margarina, você entra no supermercado, você entrava no supermercado na época da minha avó, as coisas eram monocromáticas. Na verdade, você nem tinha acesso à mercadoria. Hoje você entra no mercado, supermercado, você entra na seção de margarina, que é uma coisa muito simples. Manteiga, margarina. Tem uns 20 tipos. É tão colorido, é tão lindo, que os olhos, o cérebro começa a ficar enlouquecido, de tanto gozo e desejo. O capitalismo faz isso com uma coisa simples como a margarina. E ele faz isso com música, ele faz isso com arte. Tudo é transformado em mercadoria fetichizada. Capite? Tá bom? Lembrando, se tiver dúvida, manda e-mail. Se for meu aluno, não, contata direto. Mas se tiver dúvida, você que não é meu aluno formal lá da UFESA, pode mandar e-mail que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Ou também vou perguntar aqui nos comentários. Respondo nos comentários também, tá bom? E aí, se eu entendi o que é alienação, entendi o que é fetichismo, para caminhar para o final desse processo, o que é ideologia? A ideologia é um conceito de Marx, onde o processo de alienação e de fetichismo da mercadoria, eles se transformam numa forma de produzir ideias para controle social. Onde para Marx, e aí esse conceito é controverso, porque em Marx eu tenho uma conceitualização na obra A Ideologia Alemã,
que é uma obra redescoberta em 1929, se não me engano é essa data. Mas em outros textos de Marx, você tem uma conceituação um pouco diferente. Então, não há um grande consenso sobre ideologia. Mas, em geral, o que é que eu tenho? São as ideias, pensamentos. A vida imaterial, lembra? Lembra da superestrutura? É a ideologia. Tá? Então, a ideologia, ela tem a ver com a dominação. As ideias dominantes que servem para dominar o processo social. Tá? A ideologia dominante, ela serve para justificar para a própria classe dominante, que é por que ela domina. Por exemplo, o indivíduo que é branco, da classe alta, heterossexual, todos esses elementos que ele considera patriarcal, que ele considera como válidos, são ideológicos, porque são construídos. Primeiro, porque nem sempre existiram no processo histórico. Segundo, porque não existem em todas as sociedades. Terceiro, porque são formas de justificativa de outros grupos sociais. Mas qual é a ideologia mais forte no capitalismo? É a da propriedade privada. É de que aquilo que me pertence como proprietário pertence a mim e é inviolável. É a ideologia maior do sistema capitalista. Ela é tão arraigada que ela não tem a ver, claro, só com o sistema capitalista. Nem toda sociedade tem propriedade privada. Mas hoje, em termos sociais, 95, 98, 99% das sociedades humanas hoje, dada a globalização, são de propriedade privada, o capitalismo ele perpassa tudo isso. O que alguns vêm aí depois reclamando de... Eu vejo alguns idiotas falando sobre globalismo, isso não existe. Tá? A gente vai ver depois que globalização nada mais é do que um processo de racionalização e de amplificação do capitalismo, das relações de capital, das relações capitalistas. Que ele passa a atingir o mundo inteiro e se interconectar. E a ideologia, e aí é interessante isso, cara, professor, então, quando eu falo ideologia de gênero, eu estou falando o quê? Isso é uma bobagem. Porque ideologia de gênero não existe. Ideologia de gênero é o patriarcado, é o machismo. Feminismo não é ideologia de gênero, é uma contra-ideologia, porque tenta se opor àquilo que é o pensamento dominante. Ideologia é pensamento dominante. É o pensamento que majoritariamente domina. Qualquer outra forma de uso do conceito está equivocada. É feita de má fé ou de má inteleitura, ou no caso de alguns indivíduos, de falta de inteligência mesmo. Citando Marx e Engels, as ideias da classe dominante são em cada época, processo histórico, as ideias dominantes de uma sociedade. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade. Então, para dominar ideologicamente, essa classe é a força material. É ao mesmo tempo sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material, fábricas, né? É o mesmo grupo social. Fábricas, fazendas, etc, 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 também dominam o Estado, as escolas, as universidades. Porque a universidade é espaço de emancipação, nunca foi. Espaço de reprodução de ideologia. Puro e simples. A mídia, a produção material de livros, de escritos, a internet, o que você quiser. E eles discutiram isso faz quase 172 anos atrás. Mais de 172 anos atrás, tá? O texto é de 1848, se eu não me engano. Tá? Eu estou enganado um pouco com a data, mas mais de 170 anos atrás. Tá? Isso ainda tem uma certa validade. Então, a ideologia ela tem um duplo papel. Ela mantém a ordem social. Ideologia tem que ser pensada com dominação. Por isso que Weber vai dizer, Weber que vai vir muito depois de Marx, vai dizer, os conceitos de Marx que são importantes ser pensados, é o conceito dele, de como ele pensa a dominação. Porque a dominação, ela precisa de uma legitimação. E a ideologia legitima a dominação. A ideologia permite que eu, como dominado, aceite a dominação. Sem a ideologia, sem essa realidade ilusória, alienante, que constrói uma falsa consciência do real, não haveria submissão e subalternidade na sociedade. A sociedade estaria em ebulição social, estaria em revolta social. As ideologias são necessárias não só para justificar a estrutura monetária consumista da sociedade capitalista, mas ela é necessária para manter a submissão. Aí você me pergunta, me dá um exemplo aí de força enérgica da ideologia. As mídias.
Não só a imprensa, televisão, ou a internet. Por que vocês acham que é pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelas televisões e etc., que o processo de desconstrução do real ou de construção de uma realidade é dada? Porque é assim que a ideologia se coloca. Quando você vê alguém dizendo, para fechar essa aula, que não tem ideologia, bota o pé atrás, essa pessoa tem ideologia. Porque logo depois disso ela vai dizer qual é a ideologia dela. Aí o cara diz assim, essa pessoa diz assim, olha, eu defendo Deus, a família e a propriedade. Pronto, já disse aí da ideologia que ele tem. Né? Engraçado que Deus, família e propriedade, todos os tipos de totalitarismo defenderam. De Hitler, Mussolini, tá? De Hitler, Mussolini, e de forma indireta até o stalinismo. Os stalinismos que existiram. Defenderam de certa forma, defender Estado, propriedade do Estado, né? O partido como Deus, e aí vai. Quando os totalitarismos, eles são absolutamente ideológicos, eles vivem pela força da ideologia, sobrevivem a partir disso. Mas tudo na história tem seu tempo. Tudo na história passa. E eu fecho essa aula lembrando, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. O Lulu Santos, a realidade é essa. O processo ideológico muda, se complexifica. Sistemas sociais não são eternos, tá bom? Não esqueça de mandar suas dúvidas, tá bom? Não esqueça de mandar suas dúvidas. Não esqueça, tá? Por e-mail, aqui no canal, faça como você achar melhor, tá? Estamos à disposição, tá bom? Até a próxima aula. Próxima aula, vamos falar sobre Max Weber, tá bom? Vai ser ao vivo, nesta terça-feira. Não perca a partir das 2 da tarde. Obrigado, até lá.